E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu bato um papo com o Rogerinho Pinheiro. O Rogerinho Pinheiro aplicou o Green Card dele através do EB2NW sem contratar nenhum escritório de advocacia, galera. Ele fez por conta própria. E hoje eu bato um papo bem legal com ele. Espero que vocês curtam. E aí, Rogerinho Pinheiro? Como é que está, meu amigo? Muito obrigado pelo seu tempo. Bom saber que você estava aqui em Massachusetts, que a gente faz esse bate-papo presencial, né? Cara, muita gente que está nos assistindo não te conhece, né? Então eu gostaria que você olhasse aqui para a lente dessa câmera e falasse um pouco de você, uma introdução, da onde você é. Então vamos lá, hoje eu moro na Flórida, sou de Vitória, Espírito Santo. Tinha um sonho, né? Primeiro eu quero dizer assim, que é um prazer estar aqui, tá? Obrigado, cara, obrigado. Te acompanho há muito tempo, né? Acompanhei aquela jornada sua ali, de vinda sua para os Estados Unidos. Acho que você gravou uns 12 vídeos, não 13. foi? 13 vídeos. Eu assisti tudo. Bacana, vi tudo e desde esse tempo todinho sempre te segui. E sempre gostei do conteúdo que você traz. Eu sempre achei você uma pessoa muito séria. Cara, obrigado. Uma linha bem bacana. Mas, como eu estava dizendo, eu sou de Vitória e sempre sonhei estar aqui. Eu vinha aqui para os Estados Unidos somente de férias, né? Férias, esposa, filhos, Disney, Boston, Nova York. Só que eu tinha um sonho de querer morar aqui, né? E não sabia como, DB. E aí foi que Deus abençoou aí através de uma necessidade. Você fez suas pesquisas? Fiz minhas pesquisas, Na verdade, assim, eu estava pensando em vir com visto de estudante. Sim. Então vamos lá, deixa eu fazer essa pergunta. Antes de você dizer qual foi o vídeo. Vamos lá. Qual a data você pisou aqui nos Estados Unidos? Foi... Pra morar, não pra turismo. Pra morar, né? Foi meada de janeiro. Janeiro agora de 2023. 2023, isso aí. É você, esposa... E 2 filhos. 2 filhos. Você mora onde? Eu moro em Orlando. Orlando, na Flórida. Isso, E qual visto você entrou aqui? Eu entrei com EB2NW. Que já é o Green Card. Já é o Green Card, você já entra com o Green Card. E o interessante desse nosso bate-papo aqui, Rogerinho, é que você não usou, por exemplo, a via que eu usei, que foi contratar um escritório de advocacia e tal, para ter o Green Card. Como foi isso? Como é que caiu na tua cabeça isso? Vou fazer só, e aí? Então, DB, cara, essa história é muito legal. Vamos lá, eu queria vir pra cá, meu filho ia completar 21 anos. Sim. Né? E, na verdade... Só fazer um adendo, deixando claro pra galera aí, quando o filho faz 21 anos, ele para de ser nosso dependente, né, Rogério? Só esposa e filhos menores de 21 anos, então, né? ele ia ter que ter um processo próprio de legalização. Isso. O que aconteceu? Eu tinha uma viagem para o Canadá e veio a pandemia. Sim. E aquela reserva que eu tinha feito, né, pouquinha coisa que eu ia gastar lá, ia ficar uma semana no Canadá, ia conhecer Toronto, foi cancelada, a Bianca cancelou o voo, eu guardei aqueles dólares ali em casa. E naquela ânsia, né, eu queria vir para cá. A única forma de eu vir, porque minha esposa não queria vir ilegal. Sim. E ela falou, olha, só vou morar nos Estados Unidos se for legal. E aí, naquele momento, eu comecei a olhar o visto de estudante. E aí eu imaginei o seguinte, para que eu viesse com visto de estudante, além de eu e minha esposa, eu teria que pagar para o meu filho. Porque então ia ser em torno de... Você que trabalhou com isso muito tempo, é uns 500, 600 dólares, né, isso por pessoa, mais ou menos isso, né? Entre 500, 550. É porque seu filho já estava perto de fazer 21 anos. Já estava perto de fazer 21 anos. Então eu ia ter que pagar para um e pagar para o outro, né? E eu teria que mudar às pressas, né? Vim logo. Ou então o processo, se demorasse um pouquinho, ia ultrapassar o prazo. O que aconteceu? Eu já vinha olhando o visto EB2NW. Porém, que é um visto através das qualificações, das qualificações, isso. E eu me adequava um pouco, né? Um pouco. Qual a sua profissão? Eu sou formado em administração, Sim. Mas eu nunca tinha exercido a profissão. Eu sou técnico, nem superior. Nunca trabalhei
na administração. Só para você ter ideia, como que eu estudei esse visto, como eu me preparei, eu vou contar aqui para você aqui agora. E aí eu como técnico, e eu só tinha o prazo de 10 anos. Só tinha isso, o prazo de 10 anos na hora quando eu vi ali naquele primeiro momento. Então tudo bem. E aí eu comecei a consultar os escritórios, né? E alguns falavam que eu tinha chance, né? Outros falavam que eu não tinha chance. E outros falavam que eu tinha chance. Eu cheguei a pagar 3 entrevistas, né? Paguei $100 para um, paguei $150 para outro. Teve um que me cobrou $400. Só para dizer se eu era elegível ou não, não fiz. Esse eu realmente achei um absurdo, me cobrar $400 para dizer meia hora, 40 minutos, DB, se eu tinha ou não chance de me eleger, né? Quer dizer, de ser elegível ali naquele momento e ganhar o Green Card. E aí, com aquelas informações que eu tive, eles foram me falar os valores altíssimos, DB. Altíssimo. 25, 30, 23, né? Tudo isso, né? E eu não tinha como. Eu gastei a casa dos 30 no meu, que foi também o mesmo processo nas habilidades da minha esposa. E aí, então, você gastou 30. Olha só, e você morando aqui. Agora, imagine nós lá, Davi, lá no Brasil. Pagar em dólar, ganhando em real. Ganhando em real. Na verdade, eu tinha que vender os 2 carros. Eu já estava pensando nisso. Eu ia vender o meu carro da minha esposa e ainda tinha que pegar alguma coisinha no banco para inteirar, para me pagar isso aí. Tinha alguns escritórios que exigia ainda assim, ó, na bucha. Eles não queriam nem parcelamento, nem nada, alguma coisa desse tipo. E aí só me restou, DB, ir para frente do computador e começar a estudar. Pegar as informações que eu já tinha, né? Colocar na tela, anotações, porque eu queria achar um jeito de saber assim, como que eu entro nessa aí. E aí, o que me ajudou é que eu fui presidente, por um tempo, presidente do IPEM, do meu estado. Eu sei que é o órgão que fiscaliza. Fiscaliza, que é IPEM em metro, né? Em metro. E naquela época ali, eu fiz muitas amizades. Então ali, eu caprichei nas cartas de recomendações, que é o maior diferencial. As cartas de recomendações para quem quer realmente ser eleito, né, vamos dizer assim, ao Green Card através do EB2NW. Só que não tem como a gente falar tudo aqui, tá, DB? Porque realmente é muito complexo, é um processo muito grande e tal. Mas existe, DB, na questão... Vou falar das cartas, por exemplo. Eu fui estudando e eu fui vendo ali algumas formas assim que eu coloquei. Tanto a cover letter, tanto o business plan, como as cartas de recomendações, tudo entrelaçada, né, na minha cover letter, na hora quando eu fiz. Daí, na hora, eu pensei assim, olha, eu tenho que trazer o oficial de imigração para cá, para ele focar aqui. Porque quando ele chegar aqui, ele vai ver minhas indicações. Quem foi que me indicou. E essa é a chance de eu ganhar o Green Card, através mesmo das pessoas que realmente me recomendaram. E eu fui atrás de pessoas realmente qualificadas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, não vou citar o nome aqui, tá, DB? Porque, mas ele, por exemplo, ele participou de uma guerra no Vietnã, ganhou comenda, tal, veio dar treinamento nos Estados Unidos para o exército americano, esse cara é brasileiro. E aí, só tipo de pessoa assim, bem bacana. Eu fui um professor de faculdade da minha cidade, onde ele é reitor, tal, de faculdade. Então eu selecionei pós-graduação, doutorado, mestrado. Então eu pontuei nisso, porque nas minhas pesquisas eu entendi mais ou menos como que o processo funcionava. E dali, o que eu fiz? Coloquei minha cover letter toda integrada, citei o business plan, meu plano de negócio, e pensei, se esse oficial ler a minha cover letter, ele vai me aprovar. E a minha aposta era essa, já que eu não tinha uma profissão, já que eu não tinha um segmento, para provar ali que realmente eu tinha experiência na área da administração. Então, assim, meu diferencial seria esse, a cover letter. E foi que deu certo, né? Aí, então, eu fiz em tempo recorde, porque faltava 4 meses para me aplicar, tinha que chegar antes do dia 7 de julho aqui nos Estados Unidos, então fiz rápido. Eu
conseguir trazer uma pessoa que tinha muita habilidade em computador, porque você precisa enviar link, trazer link, buscar na internet, porque tudo isso a gente coloca, né? Para deixar o negócio, para comprovar a veracidade de um currículo, a veracidade de uma formação, de uma pós-graduação, de alguém que estudou fora da faculdade. Então trouxe uma pessoa para próximo, que hoje em dia qualquer adolescente de 18 anos sabe fazer isso. 19 anos sabe fazer isso, né? Porque eles estão muito ligados na internet. Nós que temos aí já passamos dos 40, DB, a gente, né? Mas essa galerinha de hoje, tudo sabe fazer isso. Você pega um filho, um sobrinho, um colega, um filho do vizinho e ele sabe fazer. Então, foi o que me ajudou no processo para que eu pudesse andar ali. Eu passava a informação, eu falava como tinha que fazer, eu falava qual informação que tinha que buscar. E eu me especializei nisso, cara. Anotações, me especializei nisso. Então só o business plan que não tinha como eu fazer, nem tentar aprender por causa do tempo, né? Que era muito curto. Então o business plan eu tive que contratar. Então eu contratei uma empresa para fazer o business plan, o restante eu fiz sozinho. E aí peguei, DB, mandei aquele processo recheado. Então assim, eu sempre... alguns cuidados, por exemplo, DB... Por exemplo, assim, as suas traduções de quem está no Brasil não precisa ser juramentada. Sim. Não precisa, pode ser mas eu fiz questão da minha ser juramentada. Por quê? Porque eu queria impressionar o oficial de imigração. Dá mais credibilidade. Eu queria tapar aquele rombo que eu tinha, né? Porque eu tinha um rombo ali, eu só tinha uma formação técnica. Exato, cara. Então eu tinha que impressionar. Por exemplo, também, cópia. Você não precisa ser cópia colorida no processo, mas as minhas todas eu fiz colorida. Por quê? Porque eu queria que o processo falasse por si só quem era o Rogerinho Pinheiro ali, entendeu? O que ele representava ali. Então foi aí que eu bati em cima e outras coisas que a gente não consegue estar falando tudo aqui, claro, por causa do processo. Mas isso fez com que eu fosse aprovado sem RFE. Direto, passei direto assim, ó. Quem não sabe, galera, RFE é uma solicitação de mais informações. É, isso aí. Não é isso? Então, isso aí. Seu processo estava enxuto. Ele tem dúvida, ele te pergunta sobre alguma coisa. Um RFE, muita gente se arrepia. Mas é natural, eu tive no meu processo um RFE, inclusive questionando coisas que já estavam lá dentro. Por quê? Desculpa te falar isso, tá? Não quero ensinar nem nada. Mas porque na cover letter, de repente, faltou essa informação. Ah, ok. Porque o oficial, ele vai primeiro na cover letter. É tipo um índice, né? É tipo assim, um currículo de alguém quando você vai empregar. Um sumário, sumário. Então você olhou ali, então faltou alguma informação na cover letter, ele de repente, para ele procurar em 500 páginas, pode ser que ele não tenha encontrado. Aí já estava lá e você informou novamente, ele foi lá e achou. A gente enviou novamente. Isso aí. E acho que foi uma coisa estranha que a gente recebeu. A gente recebeu, tanto é que a gente enviou no dia 6 de janeiro, 15 dias depois estava aprovado. Né? Então, realmente pode ter acontecido isso. Se tivesse ali na cover letter, na hora que o advogado fez, talvez esse susto que você tomou, você tinha passado. Você fala comigo aqui, cara, e eu tô só pensando o quanto eu gastei, né? Porque isso para mim é um erro primário. Desculpa aí, cara. Isso aí é juvenil. Na minha terra a gente diz que isso é um erro juvenil. É isso aí, Porque você agora... Tanto eu disse assim, Rogério, Rogerinho, não me fala nada aqui, eu não quero saber de muita coisa. Eu quero saber das suas coisas na hora que a câmera estiver gravada. É verdade. E é você falando e passando um filme na minha cabeça. Porque eles me pediram coisa que já estava no processo. E o meu objetivo foi alcançado, DB, porque meu medo era eu vir pra cá e meu filho não ter o status, né, ficar fora. Então, assim, eu queria que fosse aplicado ali naquele tempo e também eu não queria vir com o visto de estudante pra cá, que era a forma mais rápida naquele momento que eu estava pensando, mas eu ia pagar pro resto da minha vida $1.000. Pro resto da minha vida, além de aluguel, carro, para você ter crédito aqui, você precisa ter carro. Então, enquanto eu estivesse aqui, se era 2 anos, se era 3 anos, 4 anos, eu ia ter que estar pagando... O que eu digo para meus clientes que chegam como visto de estudante, a minha orientação quando eu estou no Brasil, a escola de inglês é fundamental porque você tem que aprender a língua. Se você fica dentro de uma bolha de uma comunidade brasileira, que às vezes não é bom. Verdade. A gente sabe. Tem um exemplo daí, tem 2.000 vídeos no meu canal, 50 pelo menos falando de tragédias aqui
dentro da comunidade. Mas enfim, o que eu digo para essas pessoas, que você não pode usar a escola de inglês como cabide. Né? Você tem que usar como degrau. Verdade, verdade. Quando você usa como cabide, você está estacionado. Quando você usa com degrau, você usa ela evoluindo. Como foi no meu caso. A gente usou a escola, foi pro mestrado, tá. E chegou aqui. Você encurtou um caminho muito grande. Mas então, isso pela necessidade, não, porque eu não tinha dinheiro. Eu particularmente, eu acho injusto esse alto valor cobrado. Eu também. Né? Na época que eu contratei, eu paguei $22 mil de honorário. E na época não tinha tantos escritórios que fizessem. Era 1 ou 2 isolados. Então, aí eu imaginava o seguinte, quando aparecerem mais escritórios, o valor cai. Não, Rogério. A concorrência foi aumentando e os E o valores valor também. eu vejo honorários de $30 mil hoje em dia. É realmente. Muita grana, cara. E assim, se você for parar para analisar, DB, até mesmo as consultas que eles cobram de 100, 150, 200, eu acho que assim, de uma certa forma tem que cobrar? Tem. Por causa do tempo dele. Por causa do tempo, ok. Mas para te dar uma informação, por exemplo, DB, que você é elegível, é muito rápido isso. Eu pergunto para você aí... Uma conversa de 5 minutos. Uma conversa de 5 minutos. Eu pergunto rapidamente para você... 5, 6 pontos. A sua profissão, se você tem mais de 10 anos de experiência, porque dependendo se ele tiver já o doutorado, é 5 anos. E pergunto para você se você, no caso, tem facilidade de cartas de recomendação. E automaticamente, se você tem a profissão, eu já vou entender. Se você é advogado, você tem a OAB ou então alguma associação. Se você é administrador, você tem o CRA. Se você é psicólogo ou qualquer coisa disso aí, você tem o Conselho Regional de Psicologia, o CRP. Então, automaticamente, já entendo que esse item você já entra. Então, de 7, você pode atingir 3 que você já está elegível. Ninguém está dizendo que vai ganhar o green card, porque... você já é elegível para aplicar. Para aplicar, porque é discricionário ao oficial de imigração. Eu sempre falo assim, o cara às vezes tem 7 itens e bate o 7. Tem um outro que tem, do 7 tem 3. O oficial pode escolher esse processo aqui por ele ser bem feito. E esse aqui, o 7, mas não foi um processo bem feito, bem não foi montado, caprichoso, não foi bem montado, entendeu? Então, essa é a questão, que às vezes pode aprovar os dois, pode negar os dois, ou pode escolher também o que tem menos requisito de aprovação de elegibilidade do que o outro, porque é discricionário oficial. Ele olha para o processo, gostou de você... aprovou, é tipo isso, né? Cara, mas até então eu pensei que esses processos eles seriam feitos por advogados, teria que ser advogado. Então, e essa é uma pegadinha, na verdade, né? Porque existe a tal do self-petition, né? Que é uma forma de você aplicar sozinho, sem advogado. Na verdade, na internet tem muita gente que já fez eu cheguei a acompanhar algumas pessoas que fizeram também, porque isso eu não posso negar, eu estudei muito. Então, para isso, eu fui para o YouTube, eu fui para o Google, e eu fui buscar pessoas que já tinham feito, né? E ver, alguns postaram vídeos, eu fui olhando, fui anotando, e é um estudo que você faz. A partir daí, muitas outras pessoas começaram a nos procurar, a gente começou a ajudar muita gente. Você está ajudando as pessoas? Ajudo as pessoas também a montar a dúvida, alguma coisa assim. Então, assim, só me seguir lá no Instagram que a gente... Como foi sua entrevista? Então, a minha entrevista, na verdade, DB, pela minha experiência e a experiência de outras pessoas que a gente passa a acompanhar, que a gente ajudou, que ganhou também o Green Card, no Brasil, ela é uma confirmação de documentos originais. O oficial de imigração, ela chega, pergunta para você que é o Rogério? Olha para a esposa, você que é fulano? Olha para o filho, você que é ciclano? Foi todo mundo junto? Foi todo mundo junto, né? Os 4, eu, esposa e os 2 filhos. Ele quer saber primeiro quem é você, né? Então, no caso, antes disso, você passa pelo CASV, você tira a foto, você coloca o dedão lá para confirmar e você leva todos os documentos originais, porque ali ele quer avaliar exatamente essa questão, porque o caso já foi aprovado, né? Então, eu acho que no Brasil deve ser um pouco diferente do que a gente ouve aqui nos Estados Unidos, né?
No Brasil porque lá já é uma consular, que é uma mudança de status. Mudança de status, é. Então, para quem aplica do Brasil, por exemplo, uma outra mentira que virou verdade é dizer que precisa falar inglês lá no Brasil. No Brasil, não. Aqui pode até ser. Mas você pode levar um tradutor. Mas você aqui pode levar o tradutor. Pode. Então lá eles respondem ou perguntam tudo em português. Falam tranquilo. Então você não precisa ter essa ânsia. Eu preciso falar inglês porque senão vou ser reprovado na entrevista. Não tem isso, DB. Então assim, meu ponto de vista, pelas pessoas que eu conheço, que também passaram pela entrevista, é simplesmente isso. Ter a certeza que aquela pessoa ali é quem ele disse no processo que é. Bacana, cara. Somente isso. Bacana. E bacana também saber que você ajuda outras pessoas. Então, eu já, para esse vídeo não ficar muito grande, já convido você pra gente começar a gravar outro vídeo. Vamos lá. Então, galera, quem tá assistindo esse vídeo aí, tem todas as redes sociais aqui do Rogerinho. Tem o celular dele, quem quiser entrar em contato, ele tá aí para ajudar quem precisa, ok? E o link, já tá o link do outro vídeo que a gente vai gravar agora. Que legal. Valeu? Aí vai arrebentar. Valeu. Muito obrigado pelo seu tempo, meu irmão. Obrigado. Vamos lá, vamos gravar mais, vamos gravar mais.